Alô, pessoal do Maciço, sejam bem-vindos a mais um episódio do Maciço Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe direito em que momento do dia você vai ter a oportunidade de ter acesso a essa conversa, a esse bate-papo. Hoje recebendo aqui uma das pessoas que foram mais indicadas, quando a gente abre aquelas caixinhas lá pelo Instagram, né, uma das pessoas que são mais indicadas, e vocês vão já compreender o motivo dessas indicações, né? Quem já conhece um pouco do professor Levi sabe da riqueza de detalhes a cada história que ele nos apresenta, mas a gente vai ter algum tempo aqui para a gente conversar. Seja bem-vindo, professor Levi, ao Maciço Cast, um prazer, uma honra recebê-lo. Oi, Laison. Eu que agradeço o convite, agradeço, é um prazer estar aqui falando, principalmente do Maciço de Baturité, né? Essa nossa região que é tão cara para nós, por várias razões. Nós que vivemos aqui, trabalhamos, sonhamos, né? Com essa região prosperando, desenvolvendo, e tratar não só do passado, mas tratar também do presente, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente pode seguir para frente aí de maneira mais firme, planejando um futuro mais promissor para esse nosso território que é tão privilegiado. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui com você, com essa conversa que está iniciando agora. Prazer todo nosso, Levi. Sou um admirador seu, já deixo registrado, sempre que posso, deixo isso registrado. É um colega de profissão, né? É um historiador, mas eu queria que você mesmo, se puder, se apresente aí, quem é o professor Levi, para aqueles que ainda não escutaram falar sobre você. Fica à vontade. Tá certo, Lázaro. Inclusive, destacando aqui que somos colegas de profissão e também de escola, né? Tenho o Sim. prazer de compartilhar com você também desse ambiente escolar, como professor de História. E sou professor, né, da rede pública estadual, Escola Menezes Pimentel, aqui em Pacuti, onde nós moramos. No momento estou cursando doutorado, estou de licença da escola, doutorado em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. E anteriormente cursei mestrado em História pela Universidade Estadual, né? Fui graduado também pela UFC em História e de lá para cá venho desenvolvendo, além da missão da educação, também a pesquisa histórica, né? Venho trabalhando principalmente aqui no nosso espaço, aqui na nossa região, começando por Pacuti, né? E Guaramiranga, enfim, os municípios serranos como um todo, trabalhando a história local, coisa que eu faço também na sala de aula, mas que venho me dedicando também na pesquisa e na escrita de alguns livros. Então, olhando o seu perfil, né, ainda há pouco, vendo como você se define, né, você coloca-se como um professor pesquisador e escritor, né? E as suas obras falam exatamente da nossa região, né, Levi? Então, só para falar em números, a gente vai tentar esmiuçá-las aqui um pouquinho durante o nosso papo. Quais foram os livros que você já lançou, né? Quais são as obras aí relacionadas ao nosso maciço e outros assuntos também, como eu sou conhecedor, né? Fala aí um pouquinho sobre essas obras aí que você já teve, nos deu a honra de conhecer um pouco mais, né? Sim, Laís, inclusive queria até dizer, antes mesmo de citar essas obras, né, que o que sempre me motivou a escrever esses trabalhos, na verdade, foi exatamente as vivências de sala de aula. Eu acho que você, como professor, também colega do ensino médio, sabe, né, o quanto os nossos jovens, eles chegam no final da vida escolar deles, que está aqui simbolizada pelo próprio ensino médio, né, na adolescência, saindo desses mais de 10 anos de vida escolar, sem muita informação, muito conhecimento da história regional, né, da história do próprio Ceará, e que dirá que da história do Maciço, ou das nossas cidades aqui do Maciço. Então, foi movido por esse desejo de contribuir, né, de levar essa informação da história local para o chão da sala de aula, para os colegas professores, que muitas vezes reclamam da falta de subsídio, né, de conteúdo a respeito disso, já que a produção ainda é escassa, também em relação a essa historiografia mais local. Eu fui motivado a publicar o meu primeiro livro, que foi o Pacuti História e Memória, né? Compartilhei desse momento com você, lembro bem da sua presença no dia do lançamento, em 2014, e ele marcou exatamente aquilo que eu acabei de dizer, porque eu inicio essas produções sobre a história da própria cidade onde eu moro, né? Onde eu passei a morar desde 2007, então já são 14 anos vivendo em Pacuti, apesar de não haver nascido em Pacuti, nasci em Fortaleza, mas com raízes familiares aqui em Pacuti, né? Minha mãe, meus avós daqui,
Então, Pacuti para mim era aquele lugar de referência, de passar férias escolares no interior, né? Na adolescência e na infância também, vindo da cidade e se encantando aqui com esse outro Ceará que a gente encontra no Maciço, né? Que foge totalmente daquela regra, daquele estereótipo do Ceará praia ou sertão, caatinga, né? Então, quando eu subi a serra pela primeira vez, nos meus 7, 8 anos, eu me recordo muito bem desse encantamento, que foi, inclusive, uma aventura, porque eu subi por Redenção, tinha uma outra tia, irmã da minha mãe, que ainda hoje tem ali uma casa, ela já viveu muitos anos lá no Guaci, que é ali distrito rural de Redenção, já no limite com Pacuti, né, que agora passa aí a nova rodovia, mas naquela época não existia essa rodovia ainda, então era uma grande aventura, acho que você já deve ter passado por lá antes. Era uma estrada assim, íngreme demais e com aquelas ladeiras altas demais, enfim. E ver aquela visão ali do Vale do Candé, olhar para Aracoiaba, Pedra Aguda, Serra da Tamanca, aquela beleza que a gente começa a visualizar em Areias, né? Uhum. Que é Pacuti até chegar na Serrinha, né? Hoje Guaci. Aquilo para mim foi o que marcou até hoje, o que me fez encantar e na primeira oportunidade vir morar e pesquisar e compreender esse espaço aqui, resgatando umas raízes minhas de uma forma até um tanto avessa, porque a geração da minha mãe foi aquela que saiu do interior para estudar e buscar uma oportunidade na capital, e eu tive essa oportunidade de estudo e de formação na capital e resolvi retornar aí para onde eu nunca havia morado, né? Um êxodo ao contrário, né, professor? Exatamente, o êxodo ao contrário. E isso para mim foi assim uma grande escolha, sinto-me muito feliz vivendo aqui no Maciço, é a qualidade de vida também que a gente busca, você sabe disso, né? E Fortaleza está aí pertinho, né? Então qualquer coisa a gente vai lá e volta rapidinho. Então o livro de Pacuti, isso foi o primeiro, né? E depois os que se seguiram foram também tratando sempre aqui da nossa região. Publiquei um livrinho sobre Guaramiranga em 2019, publiquei uma biografia de um filho de Baturité bem famoso, que é o Luiz Severiano Ribeiro, que foi em 2017, que foi um trabalho de pesquisa encomendada, né, que acabou virando um livro. E agora, mais recentemente, em 2020, né, em plena pandemia, eu lancei um folhetinho de cordel, que há muito tempo estava engavetado, estava criando coragem para publicar, porque eu nunca tinha publicado nada nesse estilo de verso, né, de cordel, que é o História de Pacuti em Cordel, que eu lancei nos 130 anos da emancipação, que foi ano passado. Né, e tem aí outros projetos encaminhados também, mais uma biografia de um outro baturitense, que foi um grande artista plástico e principalmente um grande chargista, caricaturista brasileiro, que nasceu em Baturité e se radicou no Rio de Janeiro. E fora ele também tem o livro A História do Café no Ceará, que está previsto para ser lançado agora, tanto esse do caricaturista como do café, agora em 2022, porque em 2022 serão 200 anos da chegada do café à Serra de Baturité. Então, como marco disso, é um trabalho que eu já venho me dedicando já nos últimos anos também, né? Essa temática que também é tão importante aqui para a nossa região. Coisa boa, professor. Então, hoje a gente está gravando, por curiosidade, né, aqui, para quem foi ouvir isso aqui em algum momento da sua vida, né, hoje a gente está gravando 2 dias depois daquela pane que deu aqui nas redes sociais, né, onde passou-se 7, 8 horas aí, a turma sem o WhatsApp, que é essa ferramenta que conecta realmente, né, hoje a gente tem uma necessidade do uso do WhatsApp, mas também das outras redes, né? Redes como o Facebook, como o Instagram, que são mais de imagens. E fica sendo até curioso, né, professor? Porque em nossas conversas, em algumas de nossas conversas, você sempre relata a importância dos documentos escritos, né? A importância das cartas, né? Aqui você já continua tendo um grande acesso de pessoas que colaboram com a sua obra, né? E sendo você um pesquisador, identificar nessas cartas uma boa parte da nossa história, né? Às vezes que estavam ali escondidas. Conta pra gente aí um pouquinho do que é descobrir esses documentos, Levi. Assim, eu sei que você se encanta, porque toda vez que você nos mostra, você mostra com os olhos encantados, né? O olhar de quem está admirado com aquilo.
Mas conta pra gente assim, como é que você faz para ter esses acessos, como é que isso chega nas tuas mãos, né? Como é que acontece essa dinâmica para a construção das tuas obras? Não, Lázaro, eu sou suspeita a falar, né? Realmente a gente, quando faz o que gosta, né, a gente fala com muita paixão. Eu percebo isso também nos teus projetos, no que você realiza como educador, como desportista também que você é. E eu penso o seguinte: ninguém faz história sozinho, obviamente, né? O caminho da pesquisa, ele na verdade é coletivo, né? Eu acho que o momento mais solitário do nosso ofício como historiador é o momento talvez da escrita, da organização das ideias, de como construir aquela narrativa depois de todo o processo de levantamento das fontes, né? Mas o processo de pesquisa em si ele é extremamente colaborativo. E registro aqui a minha gratidão a muitas pessoas, muitas famílias que contribuíram e continuam contribuindo, porque muita gente tem uma ilusão de que a gente encontra a história que a gente está pesquisando, ou o tema que a gente está pesquisando, já pronto num determinado arquivo, biblioteca ou museu. O que infelizmente ou felizmente não é verdade. Né? Eu costumo sempre usar aquela analogia um tanto clichê, mas muito verdadeira, de que para a gente pesquisar e escrever história é como lidar com um enorme quebra-cabeças, né? Onde cada pecinha daquela que você vai montando está ali num lugar diferente. E aí é exatamente nesse processo de encontrar essas peças-chave e de tentar fazer essa reconstrução do passado, desses fatos históricos que entram muitas mãos, muitos olhares, muitos acervos pessoais e familiares, é literalmente garimpar nos baús, nas gavetas, nos armários, nos guardados, né? De que muita gente, principalmente aqui no Brasil, você sabe que há uma cultura da não preservação, né? Muitas vezes o nosso país, inclusive, é taxado como um país sem memória, e nesse aspecto a gente sabe também a própria situação dos grandes centros de documentação, né? Como museus e arquivos, que vez ou outra a gente vê aí nos noticiários, literalmente pegando fogo, né? Perdendo aí acervos preciosíssimos da nossa cultura, da nossa história brasileira. Que dirá os pequenos municípios, que dirá territórios interioranos, no Nordeste, como é o nosso caso aqui, né, onde há uma grande dificuldade de acesso aos acervos. Eu até costumo dizer que muita coisa que eu encontro sobre Pacuti ou sobre as outras cidades do Maciço, eu encontro muitas vezes lá fora, né, em instituições de caráter nacional mesmo, como é o caso da própria Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. A gente sabe que havia uma política de centralização muito grande do que era produzido no Brasil, ia cópias para lá, ia muita informação para a antiga capital federal, que era o Rio de Janeiro. Então essa parte documental histórica está muito concentrada ainda hoje lá. Né? O próprio Museu Nacional, quando incendiou em 2018, muita coisa do Ceará se perdeu naquele incêndio, assim como de outros recantos do Brasil, né? Então a gente percebe que a história ela é construída dessa forma, a partir da sensibilidade, daquilo que afetivamente você guarda por ser precioso para você, é a sua própria história, a história da tua família. Então muitas pessoas têm essa prática, alguns queimam, né, jogam fora, mas outros guardam, e esses que guardam e que principalmente dão acesso a gente, a esse material, é fundamental nesse processo de redescoberta e de escrita dessa história, né? E você citou as cartas, e são assim um grande exemplo na minha trajetória de pesquisa, porque a minha dissertação de mestrado foi exatamente pautada em cartas centenárias, mais de 500 cartas centenárias preservadas no sítio São Luís, que é esse grande ícone aqui do nosso patrimônio histórico aqui de Pacuti, né? E que integra a Rota Verde do Café, aqui turística do Maciço de Baturité. E o sítio São Luís, para quem pensa que ele oferece tão somente a sua belíssima e imponente arquitetura, ou seu maravilhoso café e outras atrações mais, ele resguarda um acervo precioso. E aproximando-me há mais de 10 anos da família, né, desde que vim morar em Pacuti, realmente me tornei um grande amigo da família, lá da Cláudia, né, proprietária do sítio, da Laura também, toda a família. Elas me mostraram, né, demonstraram essa confiança e me apresentaram esse acervo que nunca havia sido organizado e catalogado. Então eu fui a primeira pessoa a colocar em ordem aquelas cartas, em ordem cronológica, e ver que a mais antiga era de 1914, a mais
recente, entre aspas, era de 1921, né, e que elas todas eram quase todas escritas para um mesmo destinatário, que era o antigo proprietário do sítio. Há 100 anos era um adolescente que saía de Pacuti para estudar em Fortaleza, fazer faculdade de Direito. Então, a necessidade da comunicação se fez através das cartas no momento em que ele se ausenta de Pacuti, que ele sai do interior e vai morar na capital. E aí ele passa a se corresponder com os pais, com os primos, as primas, os amigos, as namoradas, no plural mesmo, né, nesses 6 anos aí de ausência. E aí, nesse período, eu fiquei por dentro de todas as fofocas da família, né, naquela época, porque a intimidade, né, aquilo que era mais assim, da esfera cotidiana, privada mesmo, eu pude ter acesso através das cartas. E quando você cita que há 2 dias agora a gente viveu a pane do WhatsApp, Facebook, Instagram, me faz lembrar a epígrafe da minha dissertação, que eu trabalhei com essas cartas, onde eu trago uma frase do Lewis Carroll, né, aquele escritor de Alice no País das Maravilhas. Ele, além de escritor de livros, ele era um grande escritor de cartas, ele se correspondia muito, compulsivamente. E essa frase dele dizia o seguinte, que o homem, ele dá a definição que ele teve de homem. O homem é um animal que escreve cartas, né? Então, essa frase, ela diz exatamente o sentimento que muita gente teve agora há 2 dias, quando não tinha mais aquele principal meio para o momento agora que a gente vive de comunicação. Então, a gente tem uma necessidade, enquanto seres humanos, de comunicação. Né? Lá, há 100 anos, eram através das cartas. A gente tem até aquela nostalgia, porque eu e você ainda pegamos a reta final dessa vida mais analógica e não tão digital como hoje, de ir ao correio, de escrever uma carta a próprio punho, de ter todo aquele ritual, principalmente quando era uma carta de amor, né? De caprichar pela letra. De receber uma carta, né? Exato, de receber aquela espera, a expectativa, né? Aquela coisa. Pronto, exatamente. Então, lá atrás era a carta, né? E aí depois veio o telefone, né? Que também a gente viveu toda essa tempo áureo do telefone, de ter o posto telefônico, e depois de conquistar o primeiro telefone residencial, né? Até chegar ao celular. Então, tudo isso que a tecnologia, né, participa tão ativamente das nossas vidas, sobretudo agora, a cada época teve o seu modo, né, os jornais, as revistas, hoje mais ainda as redes sociais também cumprem esse papel de estar noticiando, de estar trazendo essas informações diárias, né, da imprensa para a gente também. Então, muita coisa mudou em pouco tempo. Mas o que a gente pode perceber é que a essência é a mesma, é a nossa grande necessidade de estar sempre ali se comunicando em interação constante, né? Não só com os nossos, né, queridos aqui próximos, mas agora aí com o mundo inteiro. Interessante, viu, Levi? Você vai falando e vai abrindo aqui algumas reflexões, né? Isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui daqui a pouco vai se tornar também uma coisa histórica, né? Esse áudio vai ser salvo, essas imagens serão salvas e algum dia, sabe-se lá quantos anos, isso aqui vai se tornar um objeto de pesquisa, por que não? Ou um objeto ultrapassado, muito provavelmente, porque a tecnologia ela está se adiantando muito rapidamente, né? Então, sei lá, o que é que vai vir por aí a gente nem imagina, né? E a vivência, e é importante porque a gente não sabe quem vai olhar isso aqui, né? Se é um adolescente hoje da idade dos nossos filhos, eu com filhos adolescentes, você com ainda menores, né? De idades menores, mas é importante que eles compreendam que uma carta era algo físico, que era entregue para uma pessoa, para que essa pessoa levasse isso para um outro destino, que outra pessoa pegaria. Então tinha toda uma mecânica por trás, né? Tinha toda uma... E hoje, com os transportes mais evoluídos, isso chega mais rápido. Como se fosse uma compra que a gente faz lá da China, né? Mas vamos imaginar como eram feitos esses transportes dessas cartas em 1914, como você disse, que teve alguns documentos que você teve acesso, né? Então, imaginar como era feita essa dinâmica é um negócio muito, muito louco mesmo para a gente compreender, né? Como é que era feita essa troca? Quanto tempo demorava uma carta de Pacuti para Fortaleza, Levi? Dá para ter essa noção com as pesquisas?
Lá isso eu tive que reconstituir todo esse percurso. Olha, me deu um trabalho. Puxa. Deu um trabalho terrível, porque eu tive que entender como é que funcionavam os Correios naquela época. A gente sabe que a instituição Correios no Brasil tem mais de 300 anos. Uhum. É uma instituição que tem muita história, né? E a gente sabe, inclusive, um momento delicado que hoje ela está vivendo. Ela que já foi uma instituição considerada uma das de maior confiança, de maior confiabilidade, né, para o povo brasileiro em várias pesquisas nas últimas décadas. Né? E aí me permita só um adendo, Sim. tá, professor, que existe uma tentativa, né, de venda, né, de privatização dos Correios, mas mesmo os eventuais compradores não pensam no Correios do interior, digamos assim. Porque hoje tem Correios nos rincões da região norte, do Amazonas. Em toda cidadezinha tem um posto de Correios, né, nos rincões da região nordeste, né? E, obviamente, que os possíveis compradores eles estão pensando nos grandes centros, né, nas distribuições nos grandes centros. Então, quando se pensa em criticar algo como os Correios, que realmente deixa a desejar em um momento ou outro a entrega de um produto, mas compreendam o quão longe vai esses Correios, né? Me perdoe aí por ter aberto essa Não, discussão ótimo. só para a gente Eu acho que é uma dar forma da importância, gente. né? Sim, claro, e é uma forma da gente não ficar só lá no passado, a gente Sim. está sempre com esse pé aqui no presente, né? Fundamental. E o que você disse, além dessa questão do Correio conseguir chegar nos mais distantes recantos, né, desse território continental do Brasil, é que ele presta serviços como uma empresa estatal para várias políticas públicas, inclusive a distribuição das provas do Enem, por exemplo, são feitas através do Correio. Imagine ter que pagar para distribuir essa prova para uma empresa privada e tantas outras questões ligadas à própria saúde, né? Uhum. Enfim, tantas outras demandas governamentais que os Correios servem e tantas histórias bonitas até, de livros, inclusive, que já foram publicados. Deixo até aqui a título de curiosidade algumas histórias de carteiros que receberam ali um envelope sem quase nenhuma informação mais ou menos correta do destinatário e conseguiu com sucesso entregar aquela encomenda, aquela carta, né? Então sempre assim uma coisa quase que religiosa, quase que missionária mesmo esse trabalho dos Correios. A gente sabe que como qualquer instituição tem os seus altos e baixos, seus problemas também de logística, né? Mas enfim, hoje o Correio é basicamente o e-commerce, é para a gente receber contas a pagar, mas cartas de amor, infelizmente, estão cada vez mais raras, ou cartões de Natal, ou cartões postais, enfim, toda aquela variedade que os Correios ofereciam para a gente até um tempo atrás, e ainda oferecem, mas que caíram em desuso aí com essa chegada aí avassaladora, né, das formas de comunicação rápidas, digitais, enfim. E você me perguntou como e funcionava essa logística há 100 anos. Né? Então, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que buscar os relatórios dos Correios naquele momento, né? Compreender quem fazia esse trabalho, tanto na saída quanto aqui na chegada. E, assim, em poucas palavras, eu vou tentar resumir isso, que é muito curioso. O Dr. Luiz Cícero Sampaio, que é o personagem que a gente está falando aqui, antigo proprietário do sítio São Luís, bisavô de Laura, né, lá das filhas da Cláudia, dos filhos da Cláudia, ele era esse estudante lá na Faculdade de Direito em Fortaleza, morando ali no centro da cidade. Então ele tinha que postar suas cartas para Pacuti ali na agência central. Inclusive tinha uma agência que recebia na própria estação João Felipe, que é aquela estação ferroviária central, que agora inclusive está transformando aí num centro de cultura, né, numa pinacoteca também do governo do estado. Uhum. Já que o metrô agora, né, nesses últimos anos chegou e perdeu-se o uso da antiga estrada de ferro de Baturité, né? Até interessante destacar isso. O nome da primeira ferrovia, dessa ferrovia que a gente está falando, que sai de Fortaleza, era a EFB, Estrada de Ferro de Baturité, e tem esse nome exatamente porque o destino final dela, no projeto inicial, era a Serra de Baturité. Descobri nas pesquisas lá, isso é uma coisa interessante, que o trem subiria a Guaramiranga, né? Infelizmente não houve essa finalização, e ele só chegou até o pé da serra, porque esse trecho para subir a serra seria extremamente caro para fazer. Mas a ideia era interligar a capital a esse celeiro
do estado do Ceará naquele momento, que era a Serra de Baturité, produtora principalmente de café, né? O café. Então, esse produto, a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais à frente, para não Sim. perder. Ele tinha uma relevância econômica significativa para o estado, né, Levi? Muito, muito. E o café ele só prospera em serras, né? Uhum. No caso aqui do Nordeste, principalmente. O café ele não prospera no litoral, ele não prospera na região mais quente, mais árida do sertão. Ele requer a Então ele umidade, né? precisa, isso, ele requer essa umidade, ele requer um solo mais fértil, ele requer alguns elementos que a serra úmida, como essa ilha verde, né, no meio do sertão, ela oferta. Então a gente vai ter café só nas serras, em Maranguape, Pacatuba, Baturité, Ibiapaba, né, e por aí vai. Então a estrada de ferro de Baturité ela foi construída lá no século XIX, motivada por essa economia aquecida naquele momento do café. A gente está falando de Brasil Império e o grande produto da economia nacional naquele momento era o café e o Ceará não ficou atrás. Então, eu estou citando aqui o fato dele postar a carta na própria estação, porque em 1914 já existia a ferrovia, né? Ela foi finalizada, ela chegou a Baturité em 1882. Então, a carta já chegava um pouco mais rápido aqui para a nossa região, porque ela vinha de trem, né? Então, o malote do Correio em Fortaleza para Baturité, ele saía em média 3 a 4 vezes por dia, e aí ele chegava na estação no Putiú, que hoje é um museu, né, ferroviário lá em Baturité, e chegando lá no Putiú, havia a separação dos malotes por vila serrana, né, por localidade aí da serra, ou município já constituído. Nessa época, Pacuti já era um município. Então, as cartas de Pacuti, elas subiam a cavalo, né? Elas subiam a cavalo porque nem estrada de rodagem havia ainda. A estrada ligando Baturité a Guaramiranga só é inaugurada em 17. Então, em 14, as cartas subiam a cavalo com estafeta, ou estafeta, que era o cargo chamado de entregador de malotes de correio de cavalo. Então, ele subia a cavalo, entregava esse malote na agência postal de Pacuti. E aí eu consegui descobrir todo esse itinerário. Naquela época, o trem demorava em média umas 5 horas de viagem de Fortaleza para chegar a Maria Fumaça, uma locomotiva a vapor, para chegar em Baturité. Carregando pessoas, Pessoas e cargas. mercadorias. Exato, sempre, geralmente misto, né? Alguns vagões de carga, outros vagões de passageiro. E aí, chegando a Baturité, esse malote subia. Um dos dias que chegava em Pacuti era no domingo, e eu descobri isso de uma forma muito engraçada, porque nas cartas da mãe para ele, que a mãe escrevia para ele, ela sempre dizia que depois da bênção, depois da missa do domingo, da manhã, aqui em Pacuti, ela passava na agência postal para ver se tinha chegado carta dele. Porque era exatamente o tempo que o estafeta chegava, ele saía cedinho, madrugava de Baturité para Pacuti, para não pegar, né, um meio-dia, digamos assim, de viagem, então ele chegava muito cedo. E ele entregava. E a agente postal aqui em Pacuti, lá, isso era uma mulher. E isso é muito comum naquela época. A gente até acha que não, por conta da dificuldade para a mulher naquele período ingressar no emprego formal, por exemplo, há 100 anos, né? Só que para esse cargo específico, assim como para professoras primárias sempre foi uma constante, a mulher tinha esse acesso. Agora, aí é que entra a questão do patriarcalismo, né? Quem era essa mulher que podia assumir o cargo de agente postal? Das duas, uma. Ou tinha que ser solteira, ou tinha que ser viúva. Então, ela não podia, não deveria conciliar um trabalho formal com um casamento, né? Então, na ausência de um marido, aí sim ela pode se dedicar àquele afazer que não é o afazer doméstico. Agora, um detalhe importante também, ela não podia sair entregando as cartas como um carteiro faz hoje. Então não havia a entrega domiciliar, era a posta restante. Ela na própria residência dela, não havia um prédio ainda de uma agência de correio própria, então na própria sala da casa dela, ela separava essas cartas e as pessoas iam em busca das cartas e das encomendas na casa dela. Então era uma realidade não só de Pacuti, mas eu fiz uma estatística para o Ceará todo, aproveitei que eu estava mexendo com isso, e na minha dissertação eu coloquei a quantidade de mulheres, que era bem significativa, chegou em alguns momentos a ser até maior do que a de homens, nesse cargo de agente postal, principalmente nessas cidadezinhas
do interior, né? E era por indicação, não era concurso não, era por indicação política, como foi até uma época dessa. A restrição para homem casado, no caso, não tinha, né? Porque vivíamos, obviamente, essa Isso. coisa da mulher ser A dona de casa e o homem em se sendo dedicar a algumas casada, formas né? de trabalho. Isso, E exato. aí a gente está falando de uma pessoa que ela era pelo grau de importância da mãe que ia buscar no domingo, ou no domingo funcionava. Gera uma curiosidade, né? Porque, como você já disse aí, depois da bênção, então o domingo sempre teve. Essa época, eu acho que a mais 90 e tantos por cento da população brasileira era católica, cristã Católico, católica, né? sim. Que guarda-se o domingo, né? Então, ela atendia nesse domingo na casa dela. Não havia uma formalidade de horário, até por ser na própria casa dela. Agora, como o que eu ia dizer agora, a agente postal era Sampaio, era parenta, né, do pai do Dr. Luiz, que na época era o prefeito de Pacuti, era o coronel José Cícero Sampaio, que hoje é o nome aqui da avenida ali, chamada Avenida, a Rua da Prefeitura. Inclusive, pai e filho se encontram ali, porque a Rua do Comércio é Dr. Luiz Cícero Sampaio, e a que cruza, que é a da Prefeitura, é José Cícero. Então, pai e filho se encontram ali, né? E aí ele era o prefeito, era parente, né? Se eu não me engano, sobrinho da dona Raimunda Sampaio, que era agente postal de Pacuti, e aí a dona Mará Pimenta Sampaio, que era a mãe do Dr. Luiz, passava lá para saber se tinha cartas do filho, né? Então tinha essa proximidade familiar também, essa intimidade para isso. Agora, se o malote chegava no domingo, aí todo mundo corria para lá e aproveitava, inclusive, que estava na sede, né? Porque Sim. você sabe que domingo para Pacuti, tradicionalmente, sempre pareceu, pelo menos no turno da manhã, um dia útil, por conta da feira, que naquela época já existia. Então, era um dia útil, porque para as pessoas que viviam nos sítios, principalmente, elas já iam aproveitar que estava ali saindo da missa, opa, eu vou ver se tem ali alguma carta para mim, alguma encomenda. Então, acabavam passando na casa da dona Raimunda Sampaio. Agora, o mais engraçado de tudo aconteceu exatamente na entrega da carta, de algumas dessas cartas, porque a dona Mará conseguiu interceptar cartas que Luiz mandava não para ela, mas para uma namoradinha que ele tinha aqui embaixo no coração da serra, ali no sítio Triunfo, que Rapaz. era a Alice Lucena. Que Aí, é esses Lucenas aí, Lucena que vivem por lá, ainda né? estão por lá. Olha que Exato. legal. Pois é. E aí ele E aí namorava com ela. a ética da moça que trabalhava no serviço postal passava longe. Passava longe. Inclusive, eu até faço uma relação dela, dessa agente postal de Pacuti, com aquela famosa personagem de Jorge Amado, né, na Tieta do Agreste, que tem a Carmosina. Carmosina era um agente postal lá de Santana do Agreste, né, que lia a correspondência de todo mundo, usava o bico da chaleira para descolar a cola dos envelopes, né, e sabia da vida de todo mundo ali do lugar, porque tudo se passava pelo papel, né? Rapaz, me permita, Levi, por favor. Ninguém vai perder a história aí do ter acesso, né? Essa semana eu estava falando com os alunos, né? Estamos falando de professor para professor, por isso que gera esse papo. Sim. Eu falando com os alunos como era que era a tecnologia de telecomunicação, né? Hoje a gente está com o celular e tal, mas as ligações feitas, como você já citou, na cabine do posto da Tele Ceará, da antiga Tele Ceará, né? E a quantidade de acesso que aquelas meninas, eu só me lembro de mulheres trabalhando também aqui na Teleceará há 30 anos, alguma coisa assim. E um cargo de telefonista também, voltado para as mulheres, Não é? tradicionalmente. O tanto de informação que aquelas jovens tinham, o tanto de coisa que elas poderiam ouvir, né? Sabemos que o número de telefones naquela época era uma quantidade pequena, mas existia. E ali, em telefones, você discute relações, você fala de problemas, enfim. Dava para saber de muita coisa. Isso nos tempos atuais não ia dar Dava muito para certo. ficar na escuta. Não, se dava. Né? Mas aí vamos voltar lá para a sua história, por favor. Pronto, então vamos finalizar a história dizendo o seguinte, que eu descobri essa informação, né, tanto do parentesco, para você ter ideia, eu não vou adentrar nesse mérito, mas a Raimunda Sampaio chegou um momento que, por estar viúva, né, e os filhos crescendo,
Alguns filhos resolveram tomar a decisão, que era muito comum naquele começo de século, né, passado, de ir para a Amazônia, tentar a vida lá com a economia da borracha, né? Uhum. Então ela acabou se mudando para o Amazonas e deixou uma parenta, que inclusive era prima do Dr. Luiz, no lugar dela, que era uma jovem solteira, que morava ali vizinho à Igreja Matriz. Então ela que passou a ser agente postal. E eu descobri os parentes da Raimunda Sampaio lá no Amazonas, durante essa pesquisa. Legal, rapaz. Né? Então, e ela continuou trabalhando no correio lá, né? Então, rastreando pelo nome dela e tal, o nome do marido dela era um sobrenome bem incomum, era Luitgardes Moura, e aí eu consegui localizar essa família lá, que também fez uma bonita história naquela região. Então, assim, as histórias estão muito conectadas, muito interligadas, né? Muito interessante a gente perceber isso. E muito cearense foi para lá, para o norte. E aqui, no caso dessa carta interceptada, além dos carões que a dona Mará deu por várias cartas seguidas pro Luiz, né? Dizendo que estava muito chateada, muito magoada com ele, porque o termo que ela usou foi exatamente esse. Que ela vivia dizendo para ele, tanto ela como o pai, que ele não devia namorar se carteando. Não era correto namorar se carteando, ou seja, namorar através da carta. É como se hoje a gente dissesse para os filhos, né, não pode namorar pela internet, né? Não deve namorar pela internet. O namoro ele tem que ser às vistas da família. Todo mundo tem que saber que existe aquele relacionamento. Tornar público quanto antes. Tornar público, porque é um compromisso. Principalmente naquela época a gente sabe que os namoros, presencialmente falando, era exatamente dessa forma. Era ali às vistas, né, dos pais e algo extremamente formal, até porque o restante desse percurso só poderia ocorrer após o casamento. Então, essa história dele namorar por carta desagradou demais, né, a mãe dele, os pais dele. Ela pediu, né, demais para que ele acabasse com isso, só que eu descobri que ele não acabou, né? Ele encontrou uma alternativa para continuar se correspondendo com a Alice Lucena. E qual foi essa alternativa? Ele passou a escrever para um amigo que ele já se correspondia com ele, chamado Maciel. Esse eu não consegui identificar quem seria, mas eu presumo que seja algum antepassado do nosso artista plástico Lucivaldo, que é a família Maciel mais antiga que a gente tem aqui em Pacuti. Mas como ele não assinava o primeiro nome, ele só assinava Maciel, fica muito difícil da gente situar. Mas ele recebia as cartas do Luiz, e dentro das cartas, para o Maciel, o Luiz mandava bilhetes para Alice. Então o Maciel ficava encarregado de entregar. E a dona Mará não interceptava as cartas para o Maciel, porque ela nunca imaginaria que ali dentro daquele envelope, para um amigo, para um outro rapaz, estaria indo a carta para Alice. E aí o Maciel ele fala, né? Fui lá no Engenho do Triunfo, entreguei a carta para Alice, aproveitei e ainda tomei uma garapa, né? Então as coisas assim bem, bem nossas mesmo aqui principalmente naquela época da agricultura pujante ainda, desses engenhos e de tudo isso que a gente ainda alcançou algo. E é muito curioso, Lais. Tem até um momento, eu acho que eu até já falei isso para ti uma vez, e o Maciel, numa carta, ele diz o seguinte: Luiz, fazer o quê? O Correio do Pacuti é muito sem confiança. E quem sempre dizia isso, que o Correio do Pacuti era sem confiança, era uma senhora, acho que solteira, chamada Elvira Lobato, né, que era ainda, eu acho, uma parenta sua, sim, né, sim. Que chamava de Padó, né? Padó, sim. Pois a Elvira era uma dessas que conversava demais e vivia dizendo na rua, segundo Maciel, que o Correio do Pacuti não tinha confiança. Então, com certeza, ela também foi vítima de alguma coisa aí que o Correio deixou vazar naquela época. Muita coisa interessante, Levi. É sempre um prazer realmente te escutar. Como é que encerra essa relação extra, né, do Dr. Luiz? Tem fim essa história ou você não pode dar mais detalhes? Os detalhes a gente não consegue fechar, mas eu consegui, por curiosidade minha mesmo, saber, né, o que é da Alice. Foi atrás dos descendentes. Na verdade, ela não deixou descendentes, foi atrás de sobrinhos dela. Uhum. Ela morreu solteira, Alice, né, e morreu muito velhinha, muito idosa já, com mais de 90 anos.
E quando eu contei, mostrei as cartas da Alice, porque eu também, né, tive respostas, cartas da Alice para o Luiz, elas ficaram muito emocionadas, porque elas disseram que nunca imaginaram que tia Alice namorou alguma vez na vida. Então, quem sabe ela guardou esse amor, né, lá da adolescência e da juventude por toda a vida. E Luiz casou-se com a prima dele, como era de praxe acontecer. O ideal, né, dos pais, da família, era que se casasse com ou alguém de uma família muito amiga, ou até mesmo de um primo relativamente próximo, que pudesse aí manter, né, o próprio patrimônio, né, em família, digamos assim. E aí ele acabou casando com a dona Carmen Nepomuceno, né, prima dele, em 1924. Até interessante porque em 22, 2 anos antes dele casar, ele abandonou a carreira do direito, né, que ele se formou, se bacharelou em direito, e inclusive ocupou o cargo de promotor público em Baturité. Ele ia a cavalo para Baturité, ele não chegava a morar lá, ficava aqui na serra, mas descia a serra a cavalo e tinha esse posto, mas ele acabou abandonando completamente, inclusive esse cargo, a carreira dele no direito, no meio da justiça, pelo fato de que o pai dele, que era o prefeito de Pacuti, morreu prematuramente, e ele era filho único. Então o pai dele morreu em 22 no exercício do mandato aqui em Pacuti, né? E quem assumiu, inclusive, foi o presidente da Câmara, porque naquela época não havia vice-prefeito, não havia o cargo de vice-prefeito. E quem assumiu foi o Duarte Holanda, que é o nome da rua da nossa escola, aqui em Pacuti hoje, Antônio Duarte Holanda, que era lá do sítio São Gonçalo, ali na Granja. E Duarte Holanda assume, o José Cícero falece de uma congestão cerebral, que hoje a gente chama talvez de um derrame, um AVC. Né? Ele tinha, se eu não me falha a memória, acho que uns 50 anos no máximo. Jovem, ele morreu demais, né? Jovem, e deixa Luiz como aquele que passa aí a ter que levar adiante toda a responsabilidade paterna. Inclusive houve uma comoção em Pacuti para que na próxima eleição ele pudesse vir a ser o prefeito. E ele de fato foi junto com o povo e assumiu a prefeitura ainda por 3 mandatos, né? Então, é mais ou menos assim que se encerra essa história, mas muitas outras coisas as cartas também puderam informar. Muito massa, Levi, muito legal. Você fala, obviamente, das cartas, né, como documentos históricos, né? Feliz da pessoa que guardou todos esses documentos, porque num dado momento, né, fica ali no cantinho, se não tiver esse zelo, vai, sei lá, numa mudança, numa reforma, tudo isso pode gerar consequências de perdas de algumas coisas, mas você teve um acesso a uma vastidão, né? 500 cartas realmente vai te dar um passo a passo, uma missão muito, muito interessante de pesquisa, né? Só que a gente sabe também que existem outras, né, Levi? Que eu sei também que você você utiliza dessa ferramenta que é a história oral, né? Que é essa busca por esses troncos, né? Por essas pessoas que viveram ou que sabem um pouco mais da história, né? Dessa história da nossa região, de uma maneira geral. Explica um pouquinho, assim, de algumas oportunidades que você teve, que serviram, obviamente, como mote para a sua pesquisa, né? Mas eu sei também que você é um curioso, um cara que gosta de saber além daquilo que é necessário para as suas obras, para as suas aulas. Existe essa necessidade, né? Essa gana por conhecer um pouco mais dessa história oral aqui da nossa cidade. Sim, apesar de não ser afeita a cachaça, né, mas usando um jargão que as pessoas usam, é uma cachaça, literalmente. Né? A gente vai, é um vício bom, né, digamos assim, porque realmente a gente vai aprofundando e vai indo sempre além do necessário, como você bem colocou. E a história oral, até mesmo na academia, né, nos nossos cursos de graduação e mesmo da pós-graduação, sempre é colocado como algo extremamente desafiador, porque você está lidando diretamente com os sujeitos, né? Você está ali conversando com quem testemunhou. E naquele relato de memória, a gente que é criterioso e que tem essa formação acadêmica em história sabe os pesos e as medidas que aquela fala traz, né? De acordo com a posição que aquela pessoa ocupou, ocupa,
aquilo que ela quer esquecer, né? Ou que se ela foi naturalmente vítima, se ela foi... pronto. Né? Exato. Até aquilo mesmo que a própria faculdade nossa, física, biológica, da memória, nos prega peças. Às vezes a gente jura que foi em tal momento, em tal data, enfim. Às vezes alguns detalhes que a gente acaba confundindo e trocando mesmo, não precisa ter muita idade para isso. Né? E aí a idade vai chegando e aquelas pessoas mais idosas que a gente procura também têm aí suas dificuldades. Mas o relato de memória ele é muito precioso, principalmente nesse nosso contexto de ausência de preservação, de acervos, de arquivos, né? Então, muitas vezes é o que a gente tem, ou o máximo do que a gente pode ter para cruzar com esses outros tipos de fontes. Então, sempre é bom a gente ter mais fontes, essa polifonia, nessas várias vozes, seja a oralidade, a memória, seja um documento manuscrito oficial, ou um jornal, enfim, trazer essa gama, essa diversidade e cruzar as informações, porque a gente sabe que não existe e nem se pretende chegar a uma verdade absoluta dos fatos, mas a gente tem um compromisso com o real e busca se aproximar disso. E sempre foi muito gratificante também essa experiência da oralidade na minha pesquisa, Laison, porque eu costumo dizer que eu ganhei muitos avós que eu não tive, né? Porque o meu avô de Pacuti, que nasceu em Pacuti, o Wilson Jucá, meu avô materno, ele nasceu em 14, né? Então ele tinha idade para ser o meu bisavô, pela idade que eu tenho hoje. Mas por quê? Porque ele teve 20 filhos e a minha mãe é a 20ª, né? Então há aí 20 anos, porque a minha avó tinha filha, às vezes até 2 por ano. Então a gente tem um espaço de 20 anos entre a minha tia mais velha, que está com mais de 80 anos, e a minha mãe, que hoje está com 60 anos, né? Então, meu avô é de 14, então eu não curti muito meu avô. Ele morreu em 99, eu conversei com ele poucas vezes, ainda era muito criança ainda, né? Não aproveitei tanto. Hoje seria uma fonte maravilhosa para mim, porque ele esteve aqui nesse Pacuti antigo, ele viveu tudo isso aqui. Então, ele é de 14. Os meus avós paternos é de uma outra região, também já faleceram, da Serra da Ibiapaba, enfim. Minha avó, nem cheguei a conhecer a materna, que morou em Pacuti, ela era de São Paulo. A história deles dois daria uma minissérie. Ele saiu de Pacuti para São Paulo, solteiro, e voltou com ela lá de São Paulo. Ela desmanchou um casamento, ela estava noiva e ficou com ele, teve a primeira filha lá, essa minha tia mais velha, e voltaram de navio para o Ceará. No percurso do navio, ele adoeceu, foi posto de quarentena, com aquelas febres daquela década de 30, né? Que vinham já aqueles primeiros surtos aí epidêmicos com esse trânsito de pessoas por navio, e quase ele morre. Então a minha avó paulista, sem conhecer nada no Ceará, quase chegava aqui ao Deus dará. Por sorte ele se recuperou e conseguiram subir a serra e ter aí mais 19 filhos aqui no Pacuti, né? Então são muitas histórias, mas o que eu quero dizer é que como eu não tive os meus avós biológicos, né, eu ganhei muitos avós através da pesquisa. Eu tive o prazer e o privilégio de entrevistar nesses 14 anos pessoas que já partiram e que eu sinto demais, né, por ter chegado tarde na vida deles, porque eram pessoas que se sentiam extremamente valorizadas, né? Eu não sei se você recorda dessa época, mas por volta de 2012, se eu não me engano, 2011, eu encontrei uma professora que era muito conhecida aqui em Pacuti, que na época tinha sido, inclusive, professora do próprio prefeito de Pacuti, que era o Rômulo, né, Gomes, na época, e ela estava com 97 anos, mas era extremamente lúcida, eu consegui ainda trazê-la aqui a Pacuti, ela ficou super feliz e tal, foi homenageada, e ela me ligava, ela tinha um celular. E toda vida que ela me ligava, ela dizia: olha, eu nunca imaginei que aos 97 anos ia aparecer alguém interessado na minha história e nas coisas que eu me recordo sobre Pacuti, né? Então, assim, é sempre emocionante lembrar disso. E outras figuras nossas, como o seu Zé Cleóbulo, né, que era a memória viva aqui de Pacuti, que foi uma das primeiras pessoas, e a família dele que me acolheu aqui também, né? Eu morei lá nesses primeiros anos de Pacuti. Enfim, e outras figuras assim muito lembradas, muito queridas, como o seu Esmeraldo, que era um farmacêutico, não era filho de Pacuti, mas veio para Pacuti muito novo ainda, casou-se aqui com uma jovem daqui da Serra, né? E todos os filhos nasceram aqui.
Padre Quiliano eu não conheci, mas consegui resgatar entrevista com ele, fala dele. O próprio Seu Esmeraldo, eu citei ele também, porque além de farmacêutico, ele era muito interessado nessas coisas da história e da cultura local. E ele tinha um gravadorzão na década de 70, daqueles enormes, né? Em 79, na época do prefeito Valdeci, ele saiu gravando com essas pessoas. Pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer, e algumas dessas gravações eu consegui recuperar. Olha que legal, como, cara. por exemplo, uma entrevista com Luiz Pimenta, né, que foi esse grande dramaturgo aqui dos dramas. Dá nome ao teatro, né? Que dá nome ao teatro e também deu colaboração em Guaramiranga. A dona Zilda Eduardo, que é mestre da cultura em Guaramiranga, que está aí com mais de 90 anos, ela aprendeu drama com Luiz Pimenta, né? Então, ele teve esse alcance para além de Pacuti também. E aí, entrevista com a irmã Olga Ferraz, que é conhecida como Mamer, que era a superiora do Colégio das Irmãs, né? Uhum. Enfim, então ele deixou esse legado de história oral para alguém que nem era da área da história, né? Mas que tinha essa sensibilidade, que entrevistou e que gravou. Então, hoje, a minha grande preocupação é essa, sabe? É a gente valorizar essas nossas culturas vivas, esses nossos patrimônios vivos, digamos assim, que estão morrendo e que agora na pandemia nós perdemos muitos deles. Inclusive, uma das formas que eu encontrei de aliviar isso agora na pandemia foi telefonar para alguns idosos. Pena que eu não pude telefonar para todos que eu gostaria, porque muitos têm problema auditivo, então é inviável conversar por telefone. Mas muitos eu conversei por telefone. Inclusive, eu gravei 1 hora de entrevista com uma senhora de mais de 80 anos aqui de Pacuti, que o pai dela foi o primeiro a ter caminhões de viagem de Pacuti para Fortaleza, né? E aí ela contou histórias interessantíssimas, né? Assim, bem antigas mesmo. Ela saiu para você ter ideia, ela saiu de Pacuti em 1950. Então, o que ela lembrava de Pacuti era da década de 40, era da infância e da pré-adolescência dela quando ela sai de Pacuti, né? Então, assim, são muitas histórias e que a história oral, a memória dessas figuras, elas são valiosas, mas que não existe nenhuma política, não existe instituições, infelizmente aqui na nossa região, que estejam atentas a gravar com a devida autorização e a compor um acervo, né? Eu tenho aqui um pequeno acervo pessoal, né, que eu pretendo de alguma forma um dia estar compartilhando para um público maior, porque a gente agora tem essa demanda de pesquisadores na nossa região, principalmente com a chegada da Unilab, né? Você também, que é de uma geração que graduou-se com a interiorização da universidade pública através da própria Universidade Vale do Acaraú, que chegou a tantos municípios, também naquela época já entrava nesse grupo de demanda por pesquisa histórica e principalmente com temas locais, que a gente sabe que os colegas sempre têm esse interesse, né? Eu quero pesquisar a história local da minha cidade, do sítio de onde eu venho e tal. Então, é muito importante que a gente transforme isso mesmo numa prática, né? Para que a gente possa aí salvaguardar esses relatos. Porque tudo vai acabar tendo um porquê, né, Levi? O nome de uma localidade, ela vai ter um porquê. Aquela casa, ela foi construída num determinado local porque tem um porquê, né? Então, eu pego até isso aqui, né? Essa necessidade de você falar, essa importância da história oral, por também saber que você é o mentor de um outro projeto. E aí era onde eu queria saber como isso poderia se encaixar. Não sei se se está dentro disso os seus planos. Porque você é o mentor também do Ecomuseu, né? Que você fala com mais propriedade, obviamente, mas que já é uma ferramenta que atua, né? Que tem uma atuação transformadora, porque ela nasce de um projeto escolar, não é isso? E ganha hoje uma visibilidade, ela tem a sua importância dentro como um aparelho de resgate, de cuidado, de zelo com as questões ambientais, com as questões da história, né? Existe essa intenção do próprio Ecomuseu ser esse ambiente onde a gente vai poder ver essas entrevistas do Seu Esmeraldo, onde a gente vai poder ver, sei lá, as tecnologias hoje ajudam a gente e na sua criatividade deve ter algum tipo de coisa passando aí na sua cabeça nesse sentido?
Exatamente, Laís. O grande objetivo é esse compartilhar mesmo através de uma instituição, né? E o Ecomuseu, ele se coloca como essa instituição, primeiro por um motivo muito simples. A minha casa já não comporta mais tanto papel, tanto livro, tanta coisa, porque não é eu que adquiro apenas, mas é principalmente acúmulo de doação. Eu vou citar aqui só um exemplo de vários outros para você ter ideia da loucura que é isso quando a gente passa a ser uma referência, entre aspas, de um acumulador, né? Porque eu não me considero um acumulador, mas as pessoas, por acharem que... É como que acontece com o professor Batista hoje aqui em Pacuti, que é um memorialista e que passou a ser também esse acumulador, principalmente a partir de doações, né? De objetos antigos, enfim, de documentos, de coisas que as pessoas julgam. E ele também, por ser um pesquisador dessa história local, um interessado, ele passa também a receber. Então, eu passei a receber. Então, um exemplo que eu queria dar é que na década de 70, há mais de 40 anos, uma determinada prefeitura aqui de um município do Maciço jogou fora uma parte do seu acervo histórico, coisas antiquíssimas, né? E aí um funcionário, morrendo de pena daquilo, juntou alguns exemplares do que ele pôde e guardou na casa dele por todos esses anos. Poxa vida. E aí ele chegou com esse material e disse, olha, eu trouxe isso aqui porque eu tenho acompanhado seu trabalho aí com o Ecomuseu e suas pesquisas e acho que nas suas mãos vai estar em boas mãos, porque eu temo por devolver à prefeitura e a prefeitura pode até ter sensibilidade no momento com o atual gestor, mas numa eventual mudança de gestão, como a gente sabe, esse é um calcanhar de Aquiles, né, a nível de Brasil, essa descontinuidade dos projetos, né, em termos de política, e pode vir de novo a voltar para o lixo, né, e se perder por completo. Então, para você ter ideia, tem livro aqui comigo do século XVIII, de 1790, que foi para o lixo, né? E quantas outras coisas, outras prefeituras nesse país inteiro já fez, por julgar que era arquivo morto, por julgar que era inservível, né? O próprio termo arquivo morto, que a gente ainda usa muito, eu acho que ele fala muito do que a gente pensa desses arquivos. Se está morto, tem que enterrar, tem que descartar, né? Então é essa a que ideia é um termo que a gente errado, né? Obviamente, é um termo errado. Totalmente errado. O termo correto, segundo a arquivística, é arquivo permanente, porque ele tem valor histórico, então o valor dele é permanente. Claro que não dá para a gente acumular e guardar tudo, mas com uma boa equipe, né, formada aí por historiadores, memorialistas, pessoas que têm essa sensibilidade, resguardarem ali uma amostragem de cada época histórica, de cada gestão, né, se for o caso de um arquivo de prefeitura, guardar ali um documento ou outro mais relevante, uma amostragem, porque guardar tudo a gente sabe que é inviável. E torna realmente cara a manutenção. Mas agora a gente está numa era também digital, então há essas possibilidades, como você citou, da digitalização, da criação de plataformas de compartilhamento. Então a nossa ideia, através do Ecomuseu, já que a partir de 2016 ele avança e deixa de ser um projeto escolar e passa a ter uma institucionalidade jurídica, sem fins lucrativos, é uma instituição cultural, então ele passa a ter esse caráter museológico e ele pode agora ter essa responsabilidade, que antes ele não tinha, de custodiar objetos. Né? Um outro exemplo que eu posso dar, que entra exatamente na questão legal, e se não fosse dessa forma a gente não poderia ter isso, se a gente tivesse seria crime, é que nós recebemos, por exemplo, 2 objetos encontrados na escavação da barragem do Germinal. Barragem do Germinal, que muita gente diz que é em Palmace, mas que é na zona rural de Pacuti, mas que serve a Palmace também, né? Temos um episódio que falamos com um rapaz de Palmace que comentamos sobre isso. Pois é, muito engraçado. Sempre quando posta, até os jornais, né? Os grandes jornais falam, porque tem uma confusão muito grande, porque como é uma barragem, é uma obra que beneficia a pacutienses e a palmacianos, então sempre essa confusão do real local, né? Mas fica ali mesmo na área de litígio, ali no limite. Já existiu até aquela coisa do IBGE de mudança de não são fronteiras, você já me ensinou. De limites, né? Limites municipais de uma parte ali já ser realmente de Palmace, mas ainda é Pacuti, oficialmente. Inclusive o rio barrado ali é o rio Pacuti, que é o mesmo rio que cruza aqui o nosso centro da cidade. Então, Laison,
Esses 2 objetos encontrados na escavação foram artefatos líticos, né, que é como os arqueólogos chamam aquelas ferramentas de pedra polida, feitas aí só Deus sabe quando, por comunidades originárias indígenas, e é uma machadinha, o que parece ser uma machadinha, a gente não pode dizer também com muita precisão, mas tem uma lâmina de corte numa ponta da pedra, ela é toda polida, toda trabalhada, e uma mãozinha de pilão, né? Então, esses 2 objetos, um parente de um dos operários lá da obra da barragem, na época, nos procurou e nos doou esses 2 objetos. E que a gente, inclusive, já fotografou e já mandou para... Aqui no Ceará, infelizmente, nós temos poucos profissionais, não temos uma graduação em arqueologia. Temos em estados vizinhos, né? Pernambuco, por exemplo, em Recife tem. Nem lá no Cariri? Mas o Ceará... Oi? Nem lá no Cariri? Não. Porque o Cariri, na verdade, o Geoparque, ele é de paleontologia, né? Ele acaba, exatamente, voltando mais para o aspecto mesmo dos animais, pré-históricos, dinossauros, né? Agora, a arqueologia, ela trabalha nesse aspecto dos artefatos, né? Dos objetos humanos, exatamente. E aí a gente, infelizmente, Lois, não tem ainda, apesar de todo o potencial que o Ceará já demonstrou ter em termos de patrimônio arqueológico, né? E a Serra de Baturité agora que está começando a descobrir o seu patrimônio arqueológico. E, para nossa surpresa, em pleno leito do rio Pacuti, ali naquela comunidade, surgiu, e há quem diga que havia muitas outras coisas. Na época me disseram que as pessoas estavam levando para casa para servir de encosto de porta, porque achavam bonitinho aqueles artefatos ali. Muita gente não faz ideia do que é aquilo. No sertão, para você ter ideia, aqui no nosso sertão, no sertão central, Xadá e Xaramubim, por exemplo, o pessoal chama esse tipo de artefato de pedra de curiço, porque existe uma lenda de acreditar que aquilo ali caiu com um raio, e que as pessoas guardavam em casa como um amuleto, porque tem aquela história de dizer que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Então eu vou guardar a pedra de curiço na minha casa, que é uma proteção para que um raio não caia aqui na minha casa. Então é muito interessante isso, né? Hoje, com o avanço aí da ciência histórica e da própria arqueologia, a gente já sabe, tem essa outra compreensão de que, de fato, eram instrumentos ali, ferramentas primitivas, né? Feitas de pedra, mas que você já percebe esse polimento. Então, havia uma manufatura ali e podia servir para várias coisas, principalmente para triturar, quebrar, para alimentação, por exemplo, o coco babaçu, que é abundante naquela encosta da região. Serra. Pois é, exatamente. Então, dá até o próprio nome da cidade de Palmace, né? Tem uma relação com a palmeira, né? Exatamente, que não é a palmeira imperial, porque a palmeira imperial é asiática, foi introduzida, não é nada dessas palmeiras que hoje a gente, nem o dendê, né, porque o dendê africano também foi introduzido. Então a nossa palmeira primitiva, aqui do Ceará e subindo para a Amazônia, é exatamente o babaçu, é o catolé, é o buriti, e tinha aqui muito no Ceará, hoje tem pouco, mas o buriti, a própria carnaúba é considerado também um tipo de palmeira, né? Carnaúba, que é a árvore da providência. Mas o babaçu, com certeza, era o carro-chefe aqui, né? E ali você vê que até hoje Palmácia tem essa conformação. Então lá o nome de lá antigo era Palmeiras. Então era a Serra das Palmeiras, né? Exatamente porque olhava para a serra e já dizia, ali é a Serra das Palmeiras. Aí Palmácia vem posteriormente como um nome latino aí que designa, né, essa família aí dessa espécie de planta. Levi, a proposta do Maciço Cast é conversar com personagens das cidades, né? A gente tem uma região de sertão, tem uma região de serra, tem uma região de pé de serra, cada um com as suas particularidades. Mas eu digo que para você como convidado, você está sendo um convidado do Maciço. Lhe convido, obviamente, como... Você já tem título, Levi? Não me lembro de tu já ter ganho o teu título de cidadão pacutiense. Já ganhou? Curiosidade? Ganhei sim. Demorei, né, um pouco para ganhar, mas em 2018, 9 anos depois de morar aqui, eu ganhei esse título de cidadão aqui pela Câmara. E aí como eu ia dizendo, você sendo hoje um cidadão pacutiense, mas a gente enxerga mesmo como essa riqueza de detalhes. Tenho certeza que se a gente puxasse o papo um pouco mais só para o Baturité, teria muito papo também para a gente conversar. Chegando já a 1 hora aqui de conversa,
sei que você tem seus compromissos, né? Você tem a sua agenda aí. Mas já queria até deixar aqui, cara, de público, um convite para a gente esticar esse papo aqui em outros momentos, Levi, Sim, porque não sempre, falta assunto não, viu? sempre vai ter, né, uma coisa ou outra. Uma Então, história puxa outra. sem a menor sombra de dúvida. Então, existe esse plano dessa expansão do Ecomuseu, né? Existe essa ideia, Sim. mas aí esbarra também nessas questões estruturais. E aí eu já deixo uma outra pergunta também dentro disso aqui, por curiosidade também de local, de munícipe. Como é que anda aquela lei que acho que aliás, acho não, foi proposta por você ainda na gestão do Rômulo sobre o arquivo público, Levi? Como é que isso anda, cara? Interessante, importante a gente falar. Sim, com certeza. Não, Laison, realmente, só reafirmando, né, que esse é o nosso interesse, a gente sabe das dificuldades estruturais, financeiras mesmo. Só para deixar claro aqui para quem está acompanhando a gente, o Ecomuseu ele é sediado dentro de um espaço aqui na sede de Pacuti, que é da UES, da Universidade Estadual do Ceará, que é um campus de pesquisa, né, um campus de educação ambiental e ecologia da UES, antiga estação ecológica, e que hoje também abriga um outro museu, que é um projeto que está iniciando, que é o Museu de História Natural, que trabalha com um acervo científico, com bichos entalhados ali para pesquisa, insetos, répteis, enfim, que em breve também vai abrir aí exposições para visitação dos munícipes e também visitação turística e acadêmica, enfim. Então é um prédio maravilhoso, foi um legado aí deixado pelos salvatorianos, né, na pessoa do Padre Quiliano, um prédio da década de 50, muito bem estruturado, e lá nós temos 2 salas com a reserva técnica, né? Então, antes mesmo da gente partir para essa ampliação de acesso, vale dizer que desde sempre o Ecomuseu esteve aberto aos pesquisadores. A gente já ajudou muitos pesquisadores que entraram em contato com a gente pelas redes sociais mesmo, ou chegaram a vir a Pacuti, nos procurou e tiveram acesso tanto à nossa biblioteca como ao nosso arquivo. A gente tem lá um acervo voltado para o maciço, principalmente, e para a história do Ceará. Livros raros, né, de pouca tiragem, essas edições locais, você sabe que são raras, já nascem raras, né? Uhum. O meu livro de Pacuti, por exemplo, ele teve 1000 exemplares, não sei quando poderei fazer uma outra tiragem, mas é algo pequeno comparado às grandes tiragens, né, que a gente tem aí Brasil afora. Então, há tiragens bem menores do que essa, voltadas para a nossa região, mas tem muita coisa publicada. Agora, pouca gente tem acesso. Infelizmente, a gente não pode também sair digitalizando tudo e disponibilizar na internet por uma questão até de direito autoral e outras questões também que se envolvem. Mas o acervo está aberto. Agora, na pandemia, infelizmente, a gente precisou fechar, até porque a própria UES também teve essa política de restrição, né? O Ecomuseu também tem um salão de exposição, que a gente já montou algumas exposições com os alunos, temáticas também, e trabalhamos muito no aspecto ambiental, que aí só esse aspecto ambiental já daria um outro papo, um outro dia, para tratar dessas questões ligadas à biodiversidade, que é a outra grande riqueza do nosso maciço, além da história e da cultura do maciço, é essa natureza, essa flora e essa fauna maravilhosa, né? É riquíssimo. Então, era isso, era só mesmo para demarcar que o nosso interesse é esse, mas que sempre já estivemos disponíveis fisicamente, presencialmente, né, com esse material, tá certo? Mas você tinha me colocado, me desculpe que me fugiu aqui agora. Não, a questão daquela lei municipal, né, que foi encabeçada por você do arquivo público, né? Sei que é uma batalha que você já vem correndo aí, mas hoje também sabendo que estão acontecendo alguns ajustamentos políticos, né? Como é que anda isso? Isso existe ainda como uma missão tua? Como é que anda essa ideia, Levi? Sim. Então, Laison, você sabe aqui, é bom deixar também registrado aqui publicamente, né, que em 2012 eu inclusive tive uma experiência, né, de me candidatar a vereador e já desde então apoiando o atual prefeito de Pacuti, que é o Dr. Marcos, e desde então também sensibilizando a pessoa dele para incluir no plano de governo, nas propostas de governo dele, essa revitalização, essa reabertura do arquivo público. O arquivo público, você lembra bem, na época você estava cursando História e acompanhou esse processo todo, inclusive o primeiro grupo ao qual me dirigi aqui como pesquisador, né, iniciante na pesquisa da história de Pacuti, foi a sua turma de História na época, e a gente teve, em 2008, né, a gente teve essa oportunidade de conversar, já naquele momento, e
aquilo também veio com essa ideia de resolver o problema do arquivo público. Por quê? Porque quando eu chego aqui atrás de documentos, eu me deparo com a situação deplorável, né, em que se encontrava na época o arquivo público. E a gente sabe que é uma instituição importante de salvaguarda desses acervos oficiais, né? E aí era tudo, menos um arquivo, era um depósito de documentos, era aquela loucura, tudo muito misturado, e não é a realidade só de Pacuti, mas dizem, né, ou pelo menos um dado já antigo, talvez tenha atualizado do CONAR, que é o Conselho Nacional de Arquivos, do Arquivo Nacional, que hoje está até vinculado ao Ministério da Justiça. Diz que 70% dos municípios brasileiros não possuem arquivos públicos organizados e nem institucionalizados por lei. Então, o que a gente conseguiu naquela época em Pacuti, quando eu digo a gente, é porque eu não me considero também um ator solo nesse processo, mas várias pessoas a gente conseguiu naquela época congregar, né, nesse sentido, a gente fazia reuniões. Então, os memorialistas já citados, professor Batista, professora Rosimar Brito, dona Ziza Vieira, né, a própria família do seu Zé Cleóbulo, que sediou alguns desses encontros. Lembro que eu consegui trazer o Márcio Porto, que ainda hoje está à frente do Arquivo Público do Estado do Ceará, que é historiador. Ele veio fazer uma palestra de sensibilização lá no nosso teatro, né? Eu creio que você também participou nessa ocasião. Então, a gente fez todo aquele movimento para mostrar que o arquivo estava muito além daquele setor burocrático, administrativo, mas que ele tinha também esse viés cultural, histórico, e que era importante para vocês, pesquisadores, e para a nossa sociedade, a nossa comunidade em geral. Então, foi um grande trabalho que nós fizemos naquela época. Infelizmente, por essa questão da descontinuidade política, foi um trabalho interrompido, foi um processo que ficou interrompido, mas a gente fez muita formação, né? E o Ítalo, né? O Itinho, como a gente chama aqui, que até hoje está lotado no arquivo, ele, de certa forma, bebeu muito dessas formações e desse amor ao arquivo que eu tinha e que eu tentei ali trabalhar com eles naquela equipe da época. E ele tem um zelo muito grande, pelo que eu tenho acompanhado pelo arquivo. Claro que nesse aspecto metodológico de organizar aquela parte mais antiga, que tinha esse valor histórico maior, digamos assim, isso ficou parado, né? Ele vem, nos últimos anos, tentando, pelo menos, organizar aquela massa que veio chegando depois. Agora, você sabe também que hoje quase todo a gestão pública está digitalizada, então muitos documentos sequer chegam ao suporte papel. Muita coisa nem chega mais ao papel, principalmente a parte financeira. Parte contábil, por exemplo, está toda disponível, inclusive aí nos portais de transparência, enfim, que a gente agora tem acesso, e o próprio site da prefeitura que oferece as leis, os decretos, portarias, tudo a gente acessa com facilidade aí pela lei da informação, que obriga a isso. Então, hoje a gente tem duas questões aí. Tentar retomar o projeto de onde parou, ou seja, aquilo que está no papel, aquilo que precisa ser salvo, literalmente resgatado, que o trabalho lá naquela época não deu tempo de fazer tudo, a gente continuar e chegar ao processo da digitalização para dar exatamente o acesso aos pesquisadores. Então, eu estou aí no aguardo, né, dessa atual gestão, para que haja essa abertura. Ainda não tive a oportunidade, eu estou vivendo um momento difícil também para mim, que é o do doutorado. Tenho me dedicado muito ao doutorado e a esses livros que eu tenho que finalizar agora para o próximo ano, mas é um desejo meu dar continuidade a isso, não necessariamente talvez à frente, mas qualificando e contribuindo com alguma equipe que possa dar continuidade a esse trabalho, porque você acompanhou naquela época e sabe o valor que isso tem, e é algo que não pode se perder, né? Até porque a lei foi criada na época, foi criado o Arquivo Público de Pacuti, então criado ele já está, agora ele precisa funcionar, né, e ser acessível aos interessados. Não tem sentido ter um mecanismo desse, um equipamento desses e não ter visitação, não ter estrutura física para isso, né? Então, vamos lá, continuemos, né, nessa batalha, porque hoje a gente sabe que esses documentos, eles precisam de um acondicionamento ideal. A gente vive, apesar de estar vivendo um período seco, mas a gente tem uma serra úmida, né, e
papel e umidade, tudo Nós aquilo. perdemos muito, viu, Laís, ao Perdeu-se longo muita dos anos. coisa, né? Ele funciona ainda em cima ali do Bradesco, né, Levi? Isso, e eu queria até aproveitar esse exemplo que você está trazendo aqui do arquivo para dizer que a minha idealização do próprio Ecomuseu, né, que foi uma construção também com os alunos, porque inicialmente a gente nem tinha essa ideia de criar um equipamento cultural, a ideia era mesmo só fazer pesquisa de campo, aula de campo, explorar, né, daí o nome do projeto inicial Jovem Explorador. Mas a ideia do Ecomuseu é meio que fugir um pouco, sair um pouco dessa coisa do governamental, sabe? Porque, infelizmente, a gente sabe o quanto que a gente ainda precisa evoluir em termos políticos no Brasil, principalmente se tratando de cultura, se tratando de acervo, né, de memória, memória social. Não dá, sabe, o Laison, para arriscar. Eu já cedi boa parte do que eu juntei esses anos todos para o espaço do Ecomuseu, e lá eu sinto mais seguro por conta do peso que a universidade, apesar de pública, mas tem nesse aspecto científico. Agora eu temo, por exemplo, poderíamos fazer uma parceria com a prefeitura agora, nessa gestão, para conseguir um espaço. Eu sei que é difícil isso também em Pacuti, em termos de espaço, mas a gente poderia conseguir um bom espaço para manter esse acervo, não só do arquivo, mas agregar talvez aí mais coisa ainda a partir do que a gente tem no Ecomuseu. Mas eu temo por isso, porque eu não sei, o atual prefeito ele pode ter essa visão mais sensível, mas um outro pode não ter, e aí tudo isso a gente fica literalmente na rua, com esse acervo que não pode ir para a rua. Uma vinculação pública ela é necessária. Necessária. Né? Uma lei ela precisa ser cumprida. Então, fazer esses ajustes, obviamente, né, e pegar todo o apoio possível, também conversar com as entidades particulares, né? As pessoas que enxergam nessa valorização de documentos, de cultura, possibilidades também de abraçar esses projetos, né? Um projeto como um arquivo que seja vivo, né? Pelo contrário do que a gente ainda utiliza erradamente, né? Do que a gente chama, né? Um arquivo morto. Professor, assim, eu tenho muita coisa ainda para falar com você, como você já deixou aberta aí a possibilidade da gente ter outros papos e sabendo também da sua necessidade que você hoje está iniciando uma outra missão, aliás, tem parte da sua missão também, estamos gravando numa quarta-feira, né? Eu já vou levar aqui para os nossos finalmente, tá? E aí a gente pensa aí em fazer um Levi Jucá parte 2 aí, um pouco mais à frente, será um prazer. Quando o doutorado der um suspirozinho aí, ou quando tiver mais as portas da gente lançar o seu próximo livro, né, que já vai vir aí em 2022, se Deus quiser. E aí falar de café, falar dessa coisa que é a Rota Verde do Café aqui na Serra, que eu acho que é pouco divulgada, sabe, Levi? Tem muita coisa que a gente poderia aproveitar disso aí pro turismo, que é uma das únicas possibilidades, das únicas salvações econômicas aqui da nossa região, que é tão desvalorizado, né? Mas a gente vai deixar isso aí para um outro momento, para não tomar muito do seu tempo. Eu tenho geralmente 3 perguntas aqui, né, que faço, apesar de não ser um entrevistador, não ser um jornalista, mas trago isso aqui como uma proposta do Maciço Cast, né? E aí a primeira que eu te faço é, sendo você um cidadão do Maciço, né, posso dizer assim com toda certeza, e vivendo aqui no Pacuti, com os seus laços, a hora que você estava falando ali das primeiras vindas ao Guaci, menino ainda, né, na primeira década de vida, fico imaginando as roupinhas de frio sendo utilizadas apenas uma vez por ano. Né? Os moletons, né? Os moletonzinhos, os casaquinhos que devia ter por aí, né? Mas que novidade. outra... Até isso era novidade. Poxa, Fortaleza, impossível você usar alguma coisa daquilo, né? E aí eu te pergunto, qual é outra cidade, tirando o Pacuti, o nosso Pacuti de açúcar, te encanta? Qual era outra cidade assim que você dissesse, Maraline, sua esposa, né, seus filhos, vamos viver noutra cidade do Maciço? Qual era a outra e por que essa outra cidade te encanta? Rapaz, agora você me pegou, viu? Opa. Eu teria talvez mais de uma opção. Vamos lá, vamos fazer seu pódio aí. Um lugar que eu gosto muito é a Encosta.
costa ali da serra. No caso Baturité, mas eu não moraria no centro de Baturité também pelo fator calor, né? Ah, sim. Porque eu já venho de Fortaleza, então curto muito aqui esse clima mais ameno, apesar da gente ter perdido, né? Vem perdendo isso, não só aqui, mas em escala aí planetária. Global. Mas a gente sabe que tem esse clima mais ameno. Então eu acho muito simpática aquela região ali do Baturité, mas que é na serra já, ali que fica entre o Brejo e os Jesuítas, aquela área ali eu conheço bem, inclusive já trabalhei ali nos Jesuítas uma época, agora voltei a trabalhar, prestar um serviço lá que eles estão criando um memorial, contando a história daquele espaço que é maravilhoso, e ali tem muita história interessante também. Eu tive o prazer de cascavilhar lá também nos porões do Mosteiro dos Jesuítas e ver fotografias, cartas também, documentos interessantíssimos por lá, e organizar esse memorial que eles estão planejando lá, eles vão inaugurar agora também no ano que vem, porque eu não sei se você sabe, mas em 2022 são 100 anos do início da construção do mosteiro, quando eles enterraram a pedra fundamental. Inclusive a gente está aí numa missão interessante de encontrar o local para desenterrar essa pedra fundamental, porque além da pedra foi enterrada uma cápsula, né, do templo, com o dinheiro da época, com jornais, documentos, a ata daquele momento assinada por quem estava presente. E vocês têm conhecimento disso porque está documentado? Isso, só que não existe com clareza o local. A gente tem uma ideia de onde seja pelo início da construção, de onde seria, né? Mas, assim, talvez com um detector de metais, algum tipo de instrumento desse fosse mais fácil, que ninguém também pode sair furando lá a estrutura. Se você quiser, tem um rapaz aqui que ele mexe com essa coisa de... Eu acho que você já deve ter conhecido, né? O Júnior Rifani, né? É por hobby dele. Vamos conversar com ele pra gente... O padre Jailton, que é o atual coordenador lá do mosteiro, tanto ele como o padre Eugênio, que é o diretor espiritual do mosteiro, estão interessados nisso. Eu até citei essa coisa não sabia que ele tinha, o Júnior, o aparelho detector, mas a gente pode combinar essa ida lá e tentar fazer essa busca, porque realmente seria assim um grande achado para o centenário, né? Foi em 1922. Sem dúvida nenhuma. E tem ganhado uma vida nova, né? Eu tenho visto alguma coisa além no Mosteiro dos Jesuítas, né? Sim, eles têm se estruturado, melhorado ainda mais para receber o turista, né? Eles são hoje, porque assim, lá era uma escola apostólica, era um seminário, né? Uhum. E hoje é um espaço de hospedagem, de encontros, de fóruns, congressos, retiros, né? Enfim, e eles têm se reestruturado bastante e também fazem parte da Rota do Café, porque lá também se produz café, isso é interessante de dizer. Sem contar que não se limita à construção ali, o prédio principal. É um terreno imenso, são vários sítios, né, que eles são proprietários, e tem mirantes belíssimos, tem lugares muito interessantes, cachoeiras, o rio ali, Aracoiaba, passa dentro da propriedade, então é algo muito ali interessante a explorar, e eu já fiquei hospedado lá na época que eu trabalhei, mais de uma semana lá, e é um lugar assim, de muita paz e realmente era uma região que eu tinha vontade de viver ali, muito simpática. E que deve ter muita história bacana por lá também, né? Porque por se tratar de um prédio tão antigo. Muito massa, Levi. Legal aí a tua sugestão, viu? É um pontinho do Baturité. Não é na cidade do Baturité, mas seria num cantinho do Baturité. Zona rural. Professor, o que é que você leva aí para alguém quando vai apresentar o Pacuti em algum lugar? O que é que você, fisicamente ou mesmo emocionalmente, o que é que você entrega para uma pessoa que nunca escutou falar no Pacuti? O que é que você leva para essa pessoa? O principal que eu levo lá, isso nas palestras, tanto presenciais como remotas, que eu já tive a oportunidade de dar, principalmente falando desses projetos educativos e de pesquisa que a gente tem desenvolvido por aqui, né, com o Ecomuseu, por exemplo, também, essa boa notícia, né, da educação pública de qualidade, de ser professor por paixão mesmo, por gostar do que a gente faz, tanto como professor como pesquisador, de não separar, na verdade, né, não dissociar ensino de pesquisa, porque você também, como um bom professor, sabe que quando a gente vai preparar a nossa aula, a gente está pesquisando, a gente está estudando sempre, se aprofundando, buscando ali meios de tornar aquilo mais interessante.
E sempre quando eu falo da nossa experiência aqui com o Ecomuseu, das conquistas que nós tivemos, de ir para a China, né, com a Conceição, de abrir lá a bandeira do Pacuti na muralha, aquilo tanto me emociona a mim, que até hoje eu não acredito que eu tive lá, como emociona quem escuta a gente esse relato, e as pessoas ficam com aquela vontade de conhecer Pacuti. De conhecer Pacuti tanto pelo que a gente já falou, né, por ser esse lugar único, em termos de biodiversidade, beleza mesmo, no Ceará, porque quando fala no sertão, no Nordeste, quando o pessoal começa a ver as fotografias que eu levo de Pacuti, já nem acreditam, pensa que eu estou mostrando a Mata Atlântica do Sudeste, alguma coisa do tipo, né? E a gente com roupa de frio em determinado momento. Os nossos termômetros ali na casa dos 15, 16. Não, aí ninguém acredita. Ah, existe isso no Ceará? Existe café no Ceará? Foi o que eu mais escutei pesquisando café quando eu estava lá, né? E você está pesquisando café no Ceará? Não, café não é em São Paulo, é Minas, é Paraná, né? Mas no Ceará, enfim, então é isso, é falar do que a gente tem de mais caro, que é o nosso patrimônio, né? Que a gente costuma chamar de patrimônio integral, porque ele une cultura, mas ele também é natureza, né? Coisa boa, professor. Então, as nossas histórias, elas, com toda certeza, ainda ressoarão por vários cantos aí desse Brasilzão e do mundo, né? Já foi lá na muralha da China, professor, mas é papo para a gente conversar num outro momento. Me indique aí uma pessoa que você acha que daria um papo legal aqui com a gente, que você acha que teria uma boa história para contar, que pode ser do Pacuti ou pode ser, mas que tenha alguma relação com o maciço, que você possa indicar. Outra pergunta difícil. E aqui eu já estou com papelzinho e caneta na mão para anotar todas as suas sugestões. Eu vou fazer aqui uma listinha para lhe mandar, mas eu queria aqui deixar registrado pela grande admiração que eu tenho, duas pessoas, né? Dois colegas nossos, professores também, que é Dona Rosimar Brito e professor Batista. São duas figuras com histórias maravilhosas também, muitas memórias interessantes e curiosas, que eu tive a oportunidade de, logo no comecinho lá das minhas pesquisas, também beber dessas fontes. E também acho que seria interessante, saindo aqui do Pacuti, você buscar as pessoas que estão por trás de uns perfis que pipocaram agora no período da pandemia, que são esses perfis de Aratuba Antiga, Mulungu Antigo, Baturité Antigo. São pessoas que têm feito um trabalho que a gente aqui, pelo menos a nível de maciço, eu considero que nós aqui fomos pioneiros em Pacuti, em trazer essas fotos antigas, a gente numerava as fotos, o pessoal reconhecer quem era quem. Rapaz, que coisa boa aquilo. Pois é, a gente foi pioneiro nisso. Agora na pandemia, acho que o pessoal buscando assim, projetos e coisas para realizar nesse momento de estar muito no computador, muito em casa, quem estava tendo a oportunidade, claro, de estar em casa. E aí surgiu, né, essa ideia, não sei se inspirada aqui em Pacuti ou em outras experiências lá fora, surgiram vários perfis, eu acompanho todos e acho maravilhoso, né? A gente acaba se ajudando, eu comento sempre, dou alguma colaboração, reviso alguma coisa, se for o caso, enfim. Então são pessoas que estão por trás desses perfis e que merecem também ter essa visibilidade, até para elas contarem um pouco do que é que motivou, né? Elas a fazerem isso, e é uma rede colaborativa, porque o acervo não é só delas, mas todo mundo se anima e começa a mandar coisa. Ah, olha, coloca isso aí para o pessoal saber onde é ou lembrar desse pessoal, e aí começa, né? Sem dúvida, 3 excelentes dicas, professor. A professora Rosimar, que é uma artista da nossa região, né? Uma poetisa, escritora também. Sim. Professor Batista, que sempre rende papo bom, sempre tem uma coisa a mais para contar, um caos a mais para contar, né? Sim. Quem conhece, vou correr atrás dessa turma. E esses perfis antigos eu também, acho que até já te marquei em uma ou outra postagem, que mostra aqui, acho que do Mulungu, né? Que tinha alguns colegas nossos por lá. Mas enfim, excelentes sugestões. Professor, eu estava aqui conversando com você e lembrei de uma frase que é atribuída ao Obama, né? O grande presidente Obama. E aí, por curiosidade também, aqui é mais uma curiosidade do Laison para o professor Levi. Perguntaram para ele certa vez em que época da história ele queria ter nascido, né? Se ele tivesse tido a oportunidade de escolher uma época, em que época ele teria nascido. Isso é muito bom da gente perguntar para um professor de história. E aí ele responde da seguinte forma, grosso modo, obviamente, que ele sempre escolheria a última, sempre escolheria a mais perto da última.
Porque hoje a gente vai ter uma condição de viver com mais qualidade, com mais conforto, com as vacinas, com os medicamentos, né, com os transportes, com a comunicação bem facilitada, né? Então, vamos pegar aqui 2 exemplos, Maria Flor, Lui, né? Eles já nasceram com o celularzinho na mão, literalmente, né? Seu Mateus, um pouquinho mais recente ainda, já nasceu ali com esse contato. Então, para ele vai ser tudo um pouco mais fácil do que o Dr. Luiz Cícero Sampaio lá atrás, que esperava dias e dias para receber uma troca de olhares, por assim dizer, da mulher amada ou de uma das mulheres amadas, como você bem disse. Se fosse proposto isso para você, professor, escolha aí uma época. Isso aqui eu estou perguntando só para você, pergunta exclusiva. Em que época você teria nascido, já que você sempre fala com tanto encantamento sobre coisas que eu não digo do passado, né, mas que remetem a uma outra época, né? Que época você teria escolhido? Pois é, Laís, eu acho que a gente, enquanto historiador, por curtir tanto, né, aquilo que não é da nossa época, aquilo que é mais remoto, ou mesmo uma beleza ou outra que a gente enxerga naquelas fotografias de época, aquela arquitetura, né, aquela disposição de uma cidade que aparentava tão mais organizada, tão mais interessante aos nossos olhos, a própria estética, né, não só por ser antigo, mas por vários fatores que a gente tem observado, e aí talvez isso é que me leve a esse deslumbramento, e que a cada dia, quanto mais a gente aprende da história, a gente acaba também perdendo um pouco também esse viés e até um tanto ilusório da nostalgia. Então eu penso que eu iria com Obama também, eu iria, talvez ali, eu nasci em 88, talvez eu recuaria no tempo um pouquinho só, que também curto muito as histórias e as coisas que são da década de 60, 70 para cá, inclusive curto muito o que é relacionado a cultura pop mesmo, a música daquele período e muitas outras referências que eu herdei exatamente da minha geração anterior, que são os meus pais, né? Então eu talvez quisesse experimentar essa geração mais próxima. Agora, lembrar da escrita da carta de 100 anos é fantástico, adoraria ter tido a oportunidade de pegar uma caneta tinteira e fazer isso. Mas quando eu me lembro de ter que tomar banho no rio, as irmãs aqui do colégio, para você ter ideia, eu descobri um relato que elas tinham que acordar às 3h30 da manhã para tomar banho no rio, para ninguém ver elas, né, em roupas de camisa, digamos assim. Então, o que é tomar banho no rio Pacuti? Há 70 anos atrás, no frio que fazia também naquela época, água gelada, né? Aí, e outras coisas mais desse conforto que hoje a gente agradece aí à ciência e a tudo que nos permite aí viver, né? Então acho que só recuaria um pouquinho também, viu? Essa coisa do passado remoto, talvez só aquele passeio rápido, mas aquelas visitas seria uma boa, né? Seria, a máquina do tempo. A máquina tempo. do tempo. Isso. Professor, a última sempre é essa, né? Faltou alguma coisa, mas essa eu não vou deixar você responder, porque tenho certeza que a gente ainda vai ter muitas oportunidades. Tomara que a gente tenha a oportunidade de gravar, mas se não, como eu digo sempre, é sempre um prazer lhe ouvir, é sempre um prazer escutar suas histórias, trocar ideias, né? Muitas vezes, não sou um professor pesquisador por essência, como você é da sua essência a busca pela pesquisa, né? E sempre disse isso, nos ajuda muito. Muitas vezes a gente conversa com você, eu sendo um nativo, né? Nascido e criado, como a gente costuma dizer, funciona às vezes como uns tapinhas assim, vai pesquisar um pouquinho sobre teu povo, vai pesquisar sobre tuas origens. Sempre disse isso porque precisou ouvir, obviamente, com todos os seus laços afetivos, históricos com a cidade, mas precisou ouvir alguém de fora para nos apresentar toda essa riqueza, né? Tirar a poeira de cima de todos os arquivos para tornar a coisa mais fácil para a gente. Então deixo aí para as suas derradeiras impressões, deixando desde já o nosso muito obrigado, de verdade. Espero muito que a turma ouça isso aqui, porque são verdadeiras aulas. Laís, obrigado por tuas palavras. Eu que agradeço, né, esse espaço, essa oportunidade de compartilhar uma coisa que toda vida eu falo, mas não canso de dizer, que é a melhor parte do meu trabalho de pesquisador e de escritor também, né, é vir aqui e ter esses espaços de compartilhamento. Que é o melhor que a gente pode fazer, é exatamente dar acesso a essas informações, né, a tudo isso que a gente vem descobrindo, é o principal, né, porque a história não é minha, ninguém é dono da história, a história é de todos nós e nós fazemos história, né, nós construímos essa história também. Então, tudo que eu puder compartilhar, eu estou sempre compartilhando, como você vê através
das redes sociais, seja a minha rede pessoal, seja do Ecomuseu, né, que aproveita a oportunidade também para convidar, e quem está acompanhando essa conversa até agora, né, que possa também nos acompanhar, né, Levi Jucá, Instagram, Facebook, Ecomuseu de Pacuti, também Instagram e Facebook, onde sempre curiosidades e histórias aí do nosso maciço, não só de Pacuti, estão sendo aí compartilhadas também. E parabenizar você por esse espaço, principalmente por ele estar aí voltado para a nossa região. É importante para o momento presente esse compartilhamento, porque a gente passa a se conhecer melhor, esses agentes, né, culturais, enfim, políticos e tantos outros perfis que você vem entrevistando, que a gente passa a se conhecer o trabalho uns dos outros. Às vezes tem outra pessoa que pensa como eu, que faz algo parecido com o que eu faço aqui lá em outra cidade. São 13, né? 13 municípios. Né? De Tapiúna ao Acarape, né? De Barreira a Aratuba, então a Palmácia, passando aqui Serra e Sertão, então são muitos lugares. E aí, às vezes, a gente está indo para o mesmo objetivo e não sabe, pode somar, pode unir forças para alguns projetos, né, para algumas ideias. Então, eu penso que é essa a oportunidade que você nos oferece no presente, e para o futuro você deixa aí um legado, um acervo maravilhoso, audiovisual. Espero que permaneça aí nessas nuvens, né, por muito e muito tempo, para que a gente possa revisitar sempre. Muito obrigado. E que não falhem, né? Que não caiam aí as redes, pelo menos na hora que a gente estiver fazendo as nossas pesquisas, né? Principalmente. Professor, Deus abençoe cada vez mais. Muito obrigado. Amém. Alimente sua mente sempre. Estamos sempre por perto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Lais. Até uma próxima. Valeu. Tá aí, pessoal. Mais um episódio do Maciço Cast. Hoje conversando com o jovem professor Levi Jucá, historiador, pesquisador, não do Pacuti, né? Mas aqui da região do Maciço. Então, aproveite esse papo. Tente compreender um pouquinho mais da história, né, da importância dessa ciência que é a história, né? Então essa é a ideia do Maciço Cast. Muito obrigado a quem escutou. Maciço Cast, um papo com quem faz o maciço. Até uma próxima, pessoal. Valeu!